Oi, gente. Hoje sigo lendo parte do meu novo livro, O Seitarização da América. Esse é o capítulo 1, que se chama O Líder Carismático, que é bem confusante para as pessoas. Essa pergunta do líder da seita. Um sociólogo chamado Max Weber, conhecido por ser um dos pais fundadores da sociologia e que, portanto, tem até um certo segmento da seita próprio, nos deu o termo autoridade carismática. O termo tem origens claramente religiosas, onde qualidades excepcionais são vistas como um presente de Deus, uma dádiva. Uma espécie de endosso divino que confere ao líder a sua autoridade. Isso, claro, andava de mãos dadas com a teoria do direito divino dos reis. Weber generalizou esse conceito para usar no cotidiano. E nos anos 2020, o conceito de líderes carismáticos se aplica amplamente a políticos, líderes militares, celebridades, CEOs e muitos outros. Weber definiu a diferença entre poder e autoridade, nos dizendo que o poder pode ser exercido por meio da força ou da violência. A autoridade, por outro lado, depende da aceitação por parte dos subordinados do direito daqueles acima deles de dar ordens ou diretrizes. A autoridade carismática costuma ser o regime mais duradouro, porque o líder é visto como infalível e qualquer ação contra ele será vista como um crime contra o Estado. O governo carismático é frequentemente visto em estados autoritários, ditaduras, autocracias e teocracias. O tipo de governança que acreditávamos ter deixado para trás com o Iluminismo. Weber argumentava que os humanos precisavam do carisma para substituir o desencanto causado pelos avanços racionais, que nos fizeram perder o senso da magia na vida. Ele escreveu em 1913 que carisma era uma palavra aplicada a uma certa qualidade da personalidade individual, pela qual se considera que ele é extraordinária e tratada como dotada de poderes ou qualidades sobrenaturais, sobre-humanas ou, ao menos, excepcionalmente especiais. Essas qualidades não são acessáveis à pessoa comum, mas são vistas como de origem divina ou exemplares. Percebe a linguagem com tom religioso? O líder carismático traz de volta um pouco dessa magia divina, mas a um custo. Um dos sinônimos que Weber sugeriu para liderança carismática foi dominação. E ele afirmou que líderes carismáticos acabem desenvolvendo uma seita de personalidade, muitas vezes sem nem perceber. Falando em seitas, não é coincidência que parecem estar passando por uma nova onda de popularidade. E não só as mais óbvias. Tudo, desde a indústria de saúde e bem-estar, até startups e aplicativos que todos podemos baixar no celular, está exibindo um nível assustador de tendências sectárias.
Seitas tendem a surgir como resposta direta a períodos de turbulência social, e o começo do século XXI tem sido, de fato, confuso e opressor para a maioria de nós. Amanda Montell, autora de Cultish, The Language of Fanaticism, e apresentadora do popular podcast Sounds Like a Cult, nos lembra que o mal-estar americano, com a correspondente ausência de sistemas sociais estruturados que outras nações desenvolvidas possuem, também conhecido como socialismo por aqueles na seita do capitalismo tardio. Também foi responsável pela ascensão dos movimentos com características de seita ao longo das décadas de 1960 e 70, quando a Guerra do Vietnã, o movimento dos direitos civis e os assassinatos dos irmãos Kennedy abalaram os cidadãos dos Estados Unidos. Na época, as práticas espirituais estavam em ascensão, mas o domínio protestante estava em declínio. Então, novos movimentos surgiram para saciar essa sede cultural. Esses movimentos incluem desde ramificações do cristianismo, como Judeus por Jesus e Meninos de Deus, até grupos orientais como o 3HO e o budismo Shambhala, passando por grupos pagãos como o Pacto da Deusa e a Igreja de Afrodite, até o mais sci-fi, como a Cientologia e a Heaven's Gate. Alguns estudos agora se referem a isso como o quarto grande despertar. Da mesma forma, observamos que líderes carismáticos tendem a aparecer com mais força em momentos de instabilidade social. Surgem, então, grupos de resposta, compostos por pessoas que têm medo do futuro, que esperam que, ao colocarem sua fé em um líder carismático, consigam erradicar o passado e proteger sua vida contra perigos desconhecidos e invisíveis. Vimos isso claramente na forma como aproveitadores do bem-estar infiltram o mainstream durante os cães da pandemia do COVID. Se Fauci e a Big Pharma não conseguiam curar o vírus rápido o suficiente, talvez o cara do Ivermectina conseguisse. Ou aquela moça linda na Instagram que dizia que tudo que você precisava fazer era alinhar suas chakras e comprar as tinturas dela para não adoecer. Quando as pessoas estão com medo, quando o mundo parece incerto e quando não há respostas fáceis, é muito mais provável que buscam quem quer que pareça mais persuasivo ao prometer que tem a solução para seus problemas. Há uma razão para o mundo ter produzido um Hitler e um Churchill ao mesmo tempo, e para que ambos tenham conseguido mobilizar nações inteiras, suas próprias e as dos outros, em torno de si. Como se pode ver, não demora muito para que uma investigação sobre o conceito de liderança carismática nos leve a líderes das seitas e ditadores assassinos. Mais amanhã.